Qual a sua opinião sobre a prisão do influenciador Ítalo Santos, preso hoje em Carapicuíba, São Paulo? Olha, em primeiro lugar, registrar que nós estamos aqui numa sexta-feira, né? O pessoal diz às vezes, Senado não trabalha. Eu estou aqui de segunda a sexta, né? Quem vive aqui sabe do nosso trabalho, da nossa, como a gente encara isso aqui como uma missão de vida. E é assim que tem que ser. Essa prisão eu acho importante, um passo, né, para se dizer não definitivamente a essa questão de sexualização de crianças, né, de violência sexual. Ele já tinha sido denunciado há muito tempo, inclusive a Antônia Fontinelli fez há muito tempo, desde o ano passado. Ela chegou a fazer vídeos denunciando e agora tomou uma proporção nacional com a denúncia do Felca. O importante é que, efetivamente, o Congresso tem uma postura, mas não se deixe levar pelos aproveitadores. Eu achei muito estranho, já está projeto pronto ali do governo Lula, um governo que persegue adversários, que já deixou claro que quer censurar de qualquer maneira os brasileiros e se aproveitar. É aquela velha história de pegar carona nisso para fazer o sonho deles e do regime que a gente vive no Brasil, porque alguns ministros do STF também tem essa obsessão por censurar os brasileiros, né? Talvez para não receberem críticas, para as informações não chegarem, como a gente viu ontem que o ministro Barroso teria comprado um apartamento de 22 milhões de reais cash à vista, né? Ganha um salário de 40 mil, as pessoas estão sem entender tudo isso, né? E a gente precisa criticar as autoridades, precisa buscar informações. Ninguém está acima da lei. Então, estão querendo aproveitar, a gente vê movimentos nesse sentido, para censurar. E nunca é bom a gente deixar de lembrar que nós temos um senador da República aqui, desse plenário, que não pode dar entrevista. Não pode dar entrevista para você. Não pode dar entrevista para nenhum veículo. Um senador em exercício, eleito diretamente pelo povo. Isso é uma insanidade o que está acontecendo. Essa caçada implacável a quem é de direita, quem é conservador, quem critica esse sistema nojento que a gente vive no Brasil, né? Então, são tempos sombrios, mas a luz está chegando. A gente está percebendo esses movimentos, assim como o Felipe Martins ainda não pode dar entrevista, é proibido, tem que pedir autorização ao ministro. É uma pessoa que foi assessor direto do ex-presidente da República de Relações Internacionais, que foi preso indevidamente com argumento falso do que ele teria deixado o país, comprovadamente não deixou, e não deixam ele dar entrevista. O que é que ele tem? Isso gera mais ainda desconfiança, curiosidade das pessoas. Eu sou espírita e teve um fato, o Auto de Fé de Barcelona, que marcou muito. Na época, não queriam deixar que as mensagens espíritas, né, o conhecimento espírita se expandisse pela Europa, começou ali na França, e aí um carregamento de livros espíritas foi interceptado nas estradas na época, né, naquelas vias, carroças, aquele momento ali E aí pararam e resolveram queimar os livros todos. O que é que despertou nisso? Despertou muito mais curiosidade das pessoas. Então, o que é que o Marcos Duval tem a falar, um senador da República, né, que teria, pelo artigo 53, o direito ao voto, às palavras, totalmente livres, né, assim como qualquer cidadão, mas o parlamentar que foi eleito, aí que ele tem que ter realmente, sem receio de nada. E aí não pode falar. O Felipe Martins não pode falar. Quem é o próximo? Já tem colegas seus que estão no exterior, né, exilados, porque estavam sendo caçados aqui, né, bloquearam conta de que eles trabalharam a vida inteira, bloquearam conta bancária. Fizeram também um bloqueio de redes sociais, tudo por ordem judicial, o instrumento de trabalho dele, até passaporte retido. Então nós estamos vendo algo assim que não é coisa de democracia, isso é coisa de tirania, de ditadura, é o que é hoje o Brasil, mas vai mudar, porque muitos brasileiros de bem estão tomando consciência e não estão ficando calados. Senador, o presidente Hugo Mota indicou o deputado Ricardo Aires para a relatoria da CPI do INSS. Qual a expectativa para essa CPI? Eu acho engraçado esse tipo de coisa, né? O presidente Hugo Mota indica
o relator da CPMI do dia 8, do INSS, que o brasileiro está querendo saber do roubo dos aposentados, que até agora não tem ninguém preso, por muito menos na Lava Jato tinha aí dezenas de pessoas presas, né? Agora não tem ninguém preso. E é o presidente que tira da cartola isso que ele indica? É assim o processo? O Davi Alcolumbre indica um senador, que é o senador Omar Aziz, é assim? Não, não funciona dessa forma. Tem um colegiado, vai ter voto. E uma coisa eu quero anunciar aqui, eu vou disputar essa eleição da presidência dessa CPMI, tá certo? Eu sei que o presidente Davi Alcolumbre quer o senador Omar Aziz, outros senadores querem, mas vai ter contraponto, porque esse tipo de acordão comigo não funciona, não. O brasileiro está de saco cheio desse tipo de joguinho, de troca de favores, dessas coisas que são acordões feitos aqui e que muitas vezes quem paga a conta é a República, né? Nós vimos o que aconteceu na CPMI do dia 8 de janeiro, o bloqueio que foi feito para se investigar, né, o esforço de sabotar pelos governistas. Nós vimos o que aconteceu, e eu estava lá também como titular, a questão da CPI da Covid, da pandemia, né? Curiosamente, o presidente era o Omar Aziz também, e a gente viu o palanque que foi feito ali em cima de mortos, em cima de milhares de brasileiros mortos, palanque político, né? Então o brasileiro, ele não aguenta mais esse tipo de situação e é legítimo que ele não suporte, porque isso não é uma coisa correta. E nós vamos colocar nosso nome e vamos fazer o contraponto na próxima semana. Senador, e como estão as negociações do Brasil em relação ao tarifaço? Olha, o Brasil tem que deixar a ideologia de lado, o governo Lula, porque a história do Brasil é lindíssima com relação à diplomacia, à negociação, à cultura de paz, à neutralidade, com os parceiros comerciais, está cada vez mais fazendo um intercâmbio. Quem ganha é o Brasil, quem ganha são os brasileiros, mas o governo Lula quer destruir isso. Está claro. E os objetivos são os piores possíveis. Politiqueiros, projeto de poder, tem que arrumar um inimigo em comum que ninguém gosta, Estados Unidos, para jogar para a plateia e se colocar como vítima. E são craques em fazer isso, o PT. Mas estão escondendo a verdade, né? Enquanto o Lula fala mal do dólar, né, dando uma chacoalhada nos Estados Unidos, sabe que isso atrapalha um relacionamento bom, né, a moeda mundial. Sabe o que a Índia faz, que está no BRICS, junto com Lula? Sabe o que os outros países que fazem? Vão lá e negociam com o Trump. Eles escalaram o Lula, que não é inteligente, ou é muito mal intencionado, né, para falar mal do dólar sozinho, enquanto eles vão lá e negociam. E o Brasil não negocia. E sabe quem é que vai perder com isso? Enquanto fica esse arenga, como fala no Nordeste, quem vai perder é o povo brasileiro. Emprego, que as empresas vão deixar lá no meu Nordeste, questão das frutas e uma série de outros produtos com esse tarifaço absurdo dos Estados Unidos e que nós podemos ter mais tarifas, mais sanções para o Brasil. O governo não está nem aí, eles não gostam de empresário mesmo. Então, olha só como o Brasil é a criança na sala que está jogando tudo a perder, uma história bonita da nossa democracia. Senador, mudando de assunto, hoje você vai presidir a sessão em homenagem ao legado de Divaldo Franco. Conta pra gente quem foi Divaldo Franco. Olha, Divaldo Franco é um grande humanista, pacifista brasileiro, né? Todos vocês estão convidados daqui a pouco para conhecer um pouco da história dele, com pessoas que conviveram com ele, né? Ele praticamente ali em Pau da Lima, que fica um bairro muito pobre de Salvador, iniciou um projeto social que atende a toda a região, né? É um homem que passou a sua vida dedicando-se ao próximo, a enxugar lágrimas de mães que perderam filhos, pessoas que com problemas, os mais diversos possíveis. É um homem de uma alma que iluminou o Brasil e continua iluminando. Faz 94 dias que ele partiu para o mundo espiritual, mas o seu legado continua com dezenas de livros, né, traduzidos aí para dezenas de línguas.
era um grande propagador do bem, né, da doutrina espírita que ele abraçou. Ele viajou esse mundo inteiro dando palestras, né? A história dele é riquíssima, né? Embaixador da paz pela ONU, né? Então, hoje, eu gostaria muito de ter, durante a legislatura, eu que tive a bênção de conhecê-lo em vida e em alguns momentos chaves da minha existência, ele foi fundamental, né? Como um pai. E hoje a gente vai ter a oportunidade de receber no Senado pessoas que conviveram, palestrantes. A gente vai relembrar muito do Divaldo. Eu tive a oportunidade de participar da produção de um filme da vida dele, né, que foi lançado há pouco tempo atrás, e digo para você que é um brasileiro ímpar, né, lá de Feira de Santana, mas que virou um cidadão do mundo, né? Agora, infelizmente, eu não consegui nessa legislatura trazê-lo pessoalmente aqui. Até tentei, né? Uma vez estava quase certo, mas ele teve uma situação, ficou um pouco adoentado, fez um vídeo especial para a TV Senado, para a sessão que a gente fez aqui, em homenagem, se eu não me engano, Chico Xavier, ou era o Dr. Bezerra de Menezes. Mas hoje é o dia dele, né? Hoje é o dia que a gente vai celebrar a sua vida, a sua dedicação, o seu trabalho incansável, humanitário, pelo Brasil e pela paz no mundo. Que Deus te abençoe, Edivaldo, muita luz. E eu convido você, brasileira de toda religião, ele respeitava, ele acolhia, né, os brasileiros, independente da questão religiosa. É um ser humano que hoje eu convido para você conhecer um pouquinho da vida dele, porque eu tenho certeza que fará diferença no seu dia, na sua semana, na sua vida. Muito obrigado.